Disciplina Estágio Supervisionado 1, Unidade 1, a importância do estágio na formação docente, o estágio curricular no IFMA, videoaula, as normas regulamentadoras do estágio no IFMA, parte 1. Os tópicos desta aula: a importância do estágio supervisionado na formação docente, a resolução federal do estágio supervisionado, a resolução de estágio supervisionado do IFMA, o projeto pedagógico do curso de licenciatura em Química da Universidade Aberta do Brasil. Então, o primeiro tópico que nós vamos estar discutindo, vamos estar refletindo, é sobre a importância do estágio supervisionado na formação docente. Então, o estágio ele se constitui como um campo de conhecimento, o que significa atribuir-lhe um estatuto epistemológico que supera sua tradicional redução a uma atividade prática instrumental. Então, a Selma Pimenta, ela vem trazendo essa discussão que a gente precisa desmistificar essa ideia de que o estágio é um momento final, que é um momento burocrático, que é um momento somente de prática em sala de aula. Ela vem justamente dizer que o estágio ele se constitui um campo do conhecimento, que se articula com outros campos do conhecimento. Então, o estágio ele está para além das questões práticas. É um momento que efetivamente vocês vão estar relacionando teoria e prática, vocês vão ter experiências e vivências em sala de aula, para que vocês possam estar refletindo sobre a praxis pedagógica da escola, assim como refletindo sobre a estrutura e funcionamento da escola, a estrutura e funcionamento de uma sala de aula, quais são as teorias que norteiam o trabalho daquele professor que vocês estão estagiando, qual é a prática pedagógica, qual é a concepção epistemológica que é defendida e implementada na escola, quais são as relações que são estabelecidas dentro do espaço escolar e quais são as relações que são estabelecidas na sala de aula. É aquele momento que vocês vão estar refletindo, né, observando e refletindo sobre como que o professor desenvolve cada atividade, né? E diante disso é que vocês vão estar repensando o próprio papel de vocês enquanto estagiário, o papel de vocês em sala de aula, né? Então, o estágio ele se produz na interação dos cursos de formação com o campo social no qual se desenvolvem as práticas educativas. Então, a escola que vocês vão estar estagiando, elas estão inseridas em um determinado campo social, elas estão inseridas em uma determinada comunidade. E essa comunidade ela também tem que ser vista por vocês, porque o papel social da escola, a função social da escola é atender às anseias, às demandas da comunidade. Então, vocês vão ter a oportunidade de estar observando isso também. Então, é por isso que a gente fala que o estágio está para além dessa parte prática, está para além desse momento de ministrar aulas para ter, no final do período, uma nota para que você possa finalmente finalizar o curso. O estágio ele tem que ser visto como uma relação entre a teoria e a prática no processo de ensino-aprendizagem. Nós sabemos que em muitas salas de aula de formação de professores, às vezes, alguns professores e a própria dinâmica do curso, ele prioriza a questão teórica, né? E a questão prática ela fica delegada a segundo plano, né? Ela fica em segundo plano. Mas isso é uma visão equivocada da apropriação do conhecimento. Não existe teoria sem prática, nem prática sem teoria. Então, o estágio é esse momento que você vai estar realmente, efetivamente, percebendo, refletindo a relação teoria e prática. O estágio como pesquisa e a pesquisa no estágio. Isso é outro ponto interessante que a gente precisa estar observando, né? É interessante que vocês percebam que o estágio é um momento de realização de uma pesquisa, da pesquisa, né? Enquanto vocês estiverem em sala de aula, lá na escola, vocês vão estar observando e vão perceber que é preciso ter um olhar metódico, sistemático, sistêmico sobre aquela escola. Então, esse é o momento de pesquisa. E assim como no momento de que vocês estiverem lá na sala de aula, que vocês estiverem ministrando aula, vocês vão ter que vocês vão entender a importância da pesquisa, né? Nesse momento de sala de aula. Então, a importância do
do estágio na formação de vocês é enorme. É um momento de muita reflexão, de interação, de conhecimento da realidade da escola. Um outro tópico que é interessante que a gente discuta é que esse estágio ele não acontece de uma forma dissociada, né? O estágio ele tem uma resolução específica. Então, do ponto de vista federal, nós temos a Lei número 11.788, de 25 de setembro de 2008, que define estágio como um ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa a preparação para o trabalho produtivo do estudante. O estágio ele integra o itinerário formativo do educando e faz parte do projeto pedagógico do curso. Eu trouxe somente esse trecho da lei, aí eu aconselho vocês a fazer uma leitura mais detalhada desta lei. Eu trouxe esse trecho porque ele traz algo que é muito importante, que a gente tenha bem claro, né? Que o momento de estágio é a preparação para o trabalho produtivo do estudante. Ou seja, é o momento de trabalho. O estágio é o momento de trabalho sistemático, metódico, com a ajuda de um professor colaborador, que no caso é o professor da sala de aula. Então, ele é o momento de trabalho. Vocês estão mais próximos de serem considerados professores do que antes. Ou seja, é o momento mesmo de vocês estarem desenvolvendo tudo aquilo que vocês aprenderam e apreenderam nas salas de aula do curso de formação de vocês. Então, ainda no âmbito federal, nós temos as diretrizes nacionais curriculares para a formação de professores da educação básica. E nós destacamos aqui a resolução número 1 de 2002, em seu parágrafo 1º do artigo 12, que institui que a prática na matriz curricular não poderá ficar reduzida a um espaço isolado, que a restringe ao estágio, desarticulado do restante do curso. Ou seja, a resolução número 1 de 2002, ela vem trazer aqui, faz uma reflexão, né? Justamente aquilo que eu tenho falado, que eu falei anteriormente, que a prática, né, ela não tem que estar dissociada da teoria. Então, necessariamente, não precisa só no momento de estágio de você fazer essa articulação entre teoria e prática. Então, está para além disso, né? E no artigo 13º, diz que em tempo e espaço curricular específico, a coordenação da dimensão prática transcenderá o estágio e terá como finalidade promover a articulação das diferentes práticas numa perspectiva interdisciplinar. Aí aqui a resolução ela chama a atenção para esse movimento interdisciplinar que deve existir na sala de aula, nas aulas de vocês, né? No momento que vocês estiverem em sala de aula desenvolver determinado conteúdo, não esquecer das relações desse conteúdo com os outros conteúdos, da relação entre esse conhecimento com a prática social, com a comunidade. Ou seja, é um momento de imersão e de reflexão do espaço escolar e, especificamente, do espaço da sala de aula. Ainda na resolução federal, nós temos em um dos seus artigos, que o estágio curricular supervisionado a ser realizado em escola de educação básica e respeitado o regime de colaboração entre o sistema de ensino, deve ser desenvolvido a partir do início da segunda metade do curso, a ser avaliado conjuntamente pela escola formadora e escola campo de estágio. Eu já expliquei isso nos slides anteriores, né? Então, o estágio de vocês ele inicia no ensino fundamental e vocês vão ter momentos de inserção no ensino médio também, nas modalidades que dizem respeito ao ensino fundamental e ensino médio, ou seja, na educação básica, e sempre no regime de colaboração entre o sistema de ensino, tá? E vai ser um momento, né, em que vocês vão ser avaliados de forma articulada, tanto pela escola formadora como a escola campo de estágio. A escola formadora, no caso, é o IFMA, e a escola campo de estágio é a escola que vocês vão estar sendo direcionados para o estágio.
Então, recentemente, nós tivemos uma resolução número 2 de 2015, que são as novas diretrizes para a formação inicial e ensino superior, mais especificamente os cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica, para os graduados cursos de segunda licenciatura e para a formação continuada. Mas o que eu quero chamar a atenção nessa resolução 2 de 2015 é no seu inciso 2º, que diz 400 horas serão dedicadas ao estágio supervisionado na área de formação e atuação da educação básica, contemplando também outras áreas específicas, se for o caso, conforme o projeto de curso da instituição. Então, no curso de Química do IFMA, na modalidade à distância, vocês vão ter 405 horas. Então, nós estamos dentro do que determina a lei. Então, a resolução de estágio supervisionado do IFMA é a resolução 122 de 2016, que trata das normas do estágio para os cursos de educação profissional e tecnológica de nível técnico e para os cursos de graduação do IFMA. Então, essa é a resolução que eu aconselho também que vocês façam uma leitura mais detalhada, que ele vem tratando das especificidades dos cursos de graduação do IFMA. Então, os alunos, dentro do projeto pedagógico do curso de licenciatura, o que fala sobre estágio, o que tem importante sobre estágio? Então, os alunos deverão cumprir as atividades de estágio curricular com uma carga horária de 405 horas, conforme as bases legais, as normas de estágio, que é a Resolução 117 de 2013 e a Lei 11.788 de 2008. Então, o que diz no projeto pedagógico do curso de vocês acerca do estágio supervisionado? Vocês vão ter 3 momentos de estágio: o estágio supervisionado 1 de 135 horas, o estágio supervisionado 2 de 135 horas, o estágio supervisionado 3 de 135 horas, totalizando 405 horas. Então, para finalizar esta aula, eu trouxe algumas considerações. Ainda voltando para a discussão sobre a importância do estágio supervisionado na formação de vocês, a Selma Pimenta e o Gonçalves, eles vão dizer que consideram que a finalidade do estágio é a de proporcionar ao aluno uma aproximação à realidade no qual atuará. Assim, o estágio se afasta da compreensão até então corrente de que seria uma parte prática do curso. Eles retomam aquela discussão que a gente vem falando de teoria e prática. O estágio supervisionado não é a parte prática do curso. O estágio supervisionado é o momento de praxis, é o momento de relação entre teoria e prática. Eles colocam também que a profissão docente é uma prática social, ou seja, o professor ele atua no espaço social, ele é uma prática que está carregada da sua subjetividade, está carregada daquilo que você acredita enquanto ser humano, enquanto sociedade. Ou seja, como tantas outras, é uma forma de intervir na realidade social, no caso, por meio da educação, que ocorre não só, mas essencialmente nas instituições de ensino. Então, esse momento de estágio é o momento de vocês intervirem na realidade social. Então, claro que vocês têm uma quantidade X de aulas para ministrar, que vocês têm que preencher algumas fichas, mas o importante é que vocês façam mais do que isso, que vocês interfiram na realidade social, que vocês tragam, é o momento de vocês trazerem contribuições, né, para a resolução de problemas que vocês encontram lá na escola campo de estágio, né? E para finalizar, a Pimenta Gonçalves ele vai dizer o quê? Que o reducionismo do estágio, as perspectivas da prática instrumental e do criticismo, como anteriormente apresentada, expõe os problemas na formação profissional docente. A dissociação entre teoria e prática, aí presente, resulta em um empobrecimento das práticas na escola, o que evidencia a necessidade de se explicitar por que o estágio é teoria e prática, e não teoria ou prática. Para tanto, necessário se faz explicitar o conceito que temos de teoria e prática. Para isso, vamos introduzir o conceito de ação docente. Então, nesse texto que eu disponibilizei para vocês e que vocês vão fazer o fichamento, é um dos textos que vocês vão fazer o fichamento de comentário, a Selma Pimenta, ela bate muito em cima disso, né?
O estágio não é teoria e prática. Ele é teoria e prática, ele não é teoria ou prática. Ele é as duas coisas, né? A ação docente, ela tem que ser crítica. Ela é uma ação docente intencional. É o momento de vocês intervirem na realidade social. Por isso que ela é uma ação docente crítica, que traga alguma resolução para a escola, né? Então, isso tudo vocês vão estar discutindo também, vão estar refletindo no texto que eu disponibilizei, que é o texto que vocês vão discutir a relação teoria e prática, estágio como pesquisa, pesquisa como estágio. Ou seja, pensar o estágio numa outra perspectiva, para além da questão teórica e para além da questão prática. E se pensar o estágio como uma relação articulada entre teoria e prática. Na próxima aula, nós vamos trazer as orientações para o desenvolvimento das atividades do estágio supervisionado e a dinâmica e procedimentos. Nessa próxima aula, eu vou explicar cronograma, fichas, todas as fichas e os prazos que vocês terão para realizar no estágio supervisionado 1. Então, até a próxima aula.